Boa tarde, família abençoada e querida do canal do Aposentado e Pensionista. Mais um giro de notícias no ar para vocês. Hoje, dia 23, tá? Então, como combinado, o que eu fiz? Hoje, na parte da manhã, eu não postei nada para vocês. Eu estava levantando as informações aqui para passar o correto para vocês aí, na forma objetiva e certa, tá? Então, como a gente está acompanhando, peço para vocês encarecidamente que vocês continuem fazendo o abaixo-assinado lá. Tá indo bem, tá? A gente está conseguindo crescer mais assinaturas. Peço para você também, se você estiver no nosso conteúdo aqui de primeira vez, se inscreva, compartilhe, tá? E você faça o possível para você comentar nos vídeos, para ajudar o nosso engajamento para esse vídeo chegar para mais pessoas. O assunto é sério, tá? A minha família também teve problemas. Estou a favor de todo mundo, a favor do Brasil todo, para a gente poder movimentar isso e fazer isso chegar numa proporção que seja positiva para a gente. Então vamos botar fé, vamos acreditar, vamos para cima. Hoje a gente vai conversar sobre o quê? Hoje teve o depoimento do careca do INSS, tá, na parte da tarde. Então, o que aconteceu? Hoje, tudo que ele falou lá está em sigilo. Então, ele fez os depoimentos lá na sede da Polícia Federal. Tá? Ao meu ver, pelas informações que eu tive, de alguns grupos que eu faço parte, contatos que a gente tem, ele tentou ser o mais escorregadio possível para não assumir nada do BO em cima do que ele fez contra o povo brasileiro, que foi bagunçar com os aposentados, os pensionistas, todo mundo já sabe. Então ele foi o cara que é o esquema da fraude. Só que a Polícia Federal, independente do que ele falar, esses caras são águia. Ele é instruído sempre pelo advogado para falar o mínimo possível. Porque qualquer coisa que ele fale errado e ele entregue qualquer coisa ali, vai ser usado contra ele. Então esses caras, eles usam o direito de permanecer calado. E por que eles ganham tempo? Porque eles ficam semanas e semanas, eles não vão, quando é chamado, para conversar, articular com o advogado para tentar fazer a melhor maneira dele sair bem da situação. Só que todo mundo está martelando em cima, então a comoção nacional de todo mundo prestar atenção no que está se passando é o que faz realmente o barco andar. Não pode parar, tem que travar ele lá. Então o que ele fez hoje? Ele fez um relatório, né? Ele expôs lá, agora a gente não sabe porque é um sigilo, mas que ele compareceu, ele foi intimado, realmente ele foi, e com certeza ele deve ter sido instruído pelo advogado para não falar nada demais. Tanto é que disseram que parece que ele estava negando tudo. Mas as provas que tem contra eles é o quê? Eu vou mandar depois um pedacinho ali para vocês verem a gracinha que foi. A adega de vinho do cara, os carros que ele estava lá, a coleção deles de relógio, de joias, enfim, um absurdo. Um absurdo. Tudo feito com dinheiro de vocês, dos nossos parentes, dos meus familiares, de vocês também, que eu considero também como uma segunda família, já que o canal a gente fez na condição de aposentado e pensionista, sinta-se também como um parente nosso. Esse canal ele é feito familiar. É um canal para a gente poder ajudar vocês e a gente caminhar juntos com a indignação que a gente tem que ter. Não é para a gente aceitar isso. A gente não pode aceitar. É pau na máquina, a gente tem que ficar em cima deles e vendo, monitorando. Por isso eu levanto e checo as informações corretas para vocês. Tá? O que eu estou falando aqui é verídico. E outra coisa, a CPMI do ex-diretor deles, você tem que ver a gracinha que foi. Foi rápido. Tá? Ele foi lá também na Polícia Federal, na sede, e o cara, na maior cara de pau. Você vê que quando a pessoa está mentindo, eu não sei se vocês já observaram isso, as pessoas que são mais velhas, mais idosas, e que eu sei que estão escutando o que eu estou falando, geralmente a gente usa uma expressão chamada engolir seco, ou engolir saliva. Então, geralmente, quando o cara ele é meio 7-1, ele está escondendo alguma coisa, você começa a falar, daqui a pouco o cara faz assim, ó. Aí ele começa a ficar nervoso, ele começa a dar indícios que ele já está perdendo a noção do que ele pode esconder. Então, vocês veem tranquilamente na fala desse cidadão aqui que o cara está escondendo coisa. Ele fala ali muito rapidamente, entre meias palavras, e começa a dar umas pequenas intenções que você vê ele engolindo saliva, aquele trejeito da pessoa que está nervosa e está acuada. Então isso é bom, porque na linguagem corporal, na linguagem de você ver o rosto dele, as expressões faciais, você vê que o cara está mentindo. Agora, o negócio foi tão sério que esse da CPMI, agora que teve na Federal, junto com esse careca do INSS, ficou sigilo. Então, tudo que foi gravado em uma sala. A gente não pôde, por enquanto, ter um vídeo ainda. Eu quero ver se eu consigo ter acesso a esse vídeo para poder passar para vocês. Mas, a princípio, é um sigilo federal. Então, provavelmente, eles vão liberar alguma coisa à frente. Quando pintar isso aí, a gente vai colocar aqui. Porque são as provas que a gente tem
contra ele, principalmente os materiais que ele tinha lá. Se vocês verem a adega de vinho, as coisas que ele tinha lá, é um absurdo. Então a gente não pode deixar, a indignação tem que continuar, e a gente tem que ficar batendo firme em cima disso. A gente não pode deixar passar assim. Então qual é a jogada que eu oriento para vocês? Hoje, a partir de hoje é dia 23, amanhã já vai ser 24, a gente vai ficar em cima dos noticiários de amanhã para saber qual é a repercussão que está tendo em cima da Polícia Federal. Vamos ver se alguma notificação vai existir oficial da Polícia Federal em relação ao depoimento dele e saber como isso vai ser encaixado para a parte do Supremo Tribunal, porque isso vai para Brasília. Então lá é que vão ter as votações, aonde a gente está pleiteando e a gente está apertando em torno do perdão dos consignados. Então isso aqui é uma das chaves que a gente tem. Agora a gente tem que entender o que ele foi falado lá, o que ele jogou no ventilador ou não. Com certeza ele tentou se esquivar, só que a Polícia Federal vai confrontar ele. Por exemplo, se ele chegar e falar, eu não tive nada a ver com isso, eu não roubei nada, ele pode falar o que ele quiser. Mas tem um monte de gente que trabalhou na empresa dele, o CNPJ existe. Como é que ele movimentou esse monte de dinheiro, milhões e milhões? Ele tirou isso de onde? Ele é mágico? Ele tem uma cartola de mágico onde ele mete a mão lá dentro e faz sair 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões todo dia? Não tem lógica. Só uma pessoa idiota para acreditar. Não existe mágica. Existe, é isso aqui, é o desvio. Então o que acontece? Vamos martelar, vamos ficar em cima para não deixar a brasa apagar. Quanto mais brasa tiver agora quente, é melhor para eles. Deixa eles se queimando para lá. Agora tem que ficar em cima. A gente tem que fazer a nossa parte. Então amanhã eu vou me comprometer com vocês de procurar as informações mais novas e recentes que vierem para amanhã cedo em relação a tudo que ele fez lá. Eu quero ver se eu consigo ter alguma palhinha lá do que ele falou, do que não foi dito, o que não foi falado, ou o que ele falou em relação à Polícia Federal, para a gente montar isso aí e acompanhar o dossiê. Porque isso vai fazer parte do processo. Porque quando começar a votação pela PEC da anistia e do perdão dos consignados, isso aí não vai ter como o cara chegar lá na hora de votar e falar, ah, não, o cara não roubou, não tem prova contra eles. A prova, ela funciona de duas coisas. A prova funciona oral, desde que você fale e confesse com a sua boca, que a gente chama-se de réu confesso. Por exemplo, se ele chegar lá e ele falar, não, gente, realmente eu vou pedir perdão a todos os aposentados e pensionistas, eu realmente desviei. É isso que a gente quer ouvir da boca dele. Mas só que acredito que ele não vai se prestar esse papel de ser um sujeito homem, de chegar e soltar no ventilador mesmo o que tem que ser feito, que é assumir o problema. E ele está instruído pelos advogados, ele vai querer sair fora, ele vai querer correr. Entendeu? Só que as provas são o quê? Os vídeos que tem na internet. Então, o que acontece? O nosso canal, a nossa indignação, a revolta com esse sistema, é a gente montar sempre as provas reais. Por exemplo, a gente monta um vídeo, a gente edita um vídeo para vocês, mas a gente bota com veracidade. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui, eu vou botar os 2 trechos desse ex-diretor dele, é rápido. O ex-diretor deles falando que não tem compromisso nenhum, que nunca teve problema com eles lá, e ao mesmo tempo ele se enrola, que ele fala que ele teve gratificações extras porque ele teve muito trabalho na empresa. Olha como é que dá a disparidade da informação. Se você recebeu gratificação, é por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele fazia parte do esquema. Então é isso que a gente tem que brigar e martelar. Simples assim. Não pode deixar passar em branco. Entendeu? Então daqui a pouquinho eu vou montar para vocês um pedacinho para vocês verem, é rápido, mas assistam, isso aqui é interessante. A gente vai ver um pedacinho do relato desse cidadão aqui e vou mostrar para vocês a reportagem com todos os itens e os bens que ele estava usando com o patrimônio desviado de vocês, que era um dinheiro para estar na mão de vocês, né, de direito, e para quem não pediu nem nada, não era para ser descontado, que não tivesse o dinheiro na conta, mas se teve o dinheiro e vocês não pediram, tem que ser ressarcido, tem que ter os juros e correções e o dinheiro devolvido em dobro. E mais, danos morais, teve gente que ficou lesada, não conseguiu comprar nada, ficou com um monte de problema lá, teve gente que contou com aquilo ali, comprou uma coisa que já não contava mais, aquele dinheiro já não estava integrado mais naquilo ali, daqui a pouco deu problema, começou a descontar um monte de grana, a pessoa se enrolou todo. É isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou montar para vocês aqui, a gente vai acompanhar aqui esses 2 cenáriozinhos desse vídeo, depois eu volto para falar com vocês. Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei em apenas 4 de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso.
Fui contratado como funcionário pelo senhor Antônio, recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão, dividendos ou qualquer outra remuneração além do salário combinado, exceto nos últimos 4 meses de trabalho, onde recebi uma pequena gratificação em razão do aumento da carga de trabalho. Desconheço os motivos pelos quais relatórios, investigações ou inquéritos me apontam como sócio de algumas das empresas investigadas. Talvez isso se deva ao fato de eu ter figurado como administrador financeiro nos estatutos sociais. Repito, jamais fui sócio de qualquer empresa ligada ao senhor Antônio, nem de qualquer outra empresa citada nas investigações. Jamais ordenei, operei ou participei conscientemente do pagamento de qualquer propina. A Polícia Federal prendeu hoje 2 suspeitos de envolvimento no esquema bilionário de fraudes nas aposentadorias e pensões. Um deles é o lobista, conhecido como Careca do INSS. A quantidade de bens de alto valor que a PF encontrou surpreendeu os investigadores. Em São Paulo, na casa do advogado Nelson Williams, suspeito de participar das fraudes, a Polícia Federal encontrou carros de luxo como esse, Rolls-Royce, com interior em couro com teto estrelado, avaliado em 11 milhões de reais. A PF também descobriu uma adega repleta de alguns dos vinhos mais caros do mundo, de produção limitada e safras históricas. Há garrafas avaliadas em mais de 50 mil reais. Ainda na casa de Nelson Williams, os agentes apreenderam 2 fuzis e 2 pistolas. E o equivalente a 460 mil reais parte dentro de sapatos. E dezenas de obras de arte. Entre elas, pinturas de Di Cavalcanti, um dos mais importantes modernistas brasileiros. Se comprovada a autenticidade, as obras valem milhões de reais. E também a obra supostamente de Orlando Terus e da artista Tomi Otaki. Além de dezenas de estatuetas que podem valer até 8 mil reais cada e relógios. Também em São Paulo, a PF prendeu Maurício Camisotti, que os investigadores apontam como um dos sócios de uma empresa que fazia a gestão administrativa e financeira de associações de aposentados envolvidas no esquema. Os agentes apreenderam 17 carros de alto luxo só em São Paulo e que foram levados para o pátio da superintendência. Entre eles, carros britânicos e esse SUV americano. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Desconto e investiga os operadores financeiros do esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Além de 2 prisões preventivas, a PF cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. Em Brasília, a PF prendeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Ele é apontado como o maior operador do esquema. Na casa dele, os agentes apreenderam carros de luxo e motos, que foram levados para a PF. Em maio, a polícia já tinha apreendido outros carros de luxo. Segundo as investigações, Antônio Carlos Camilo estava tentando vendê-los. O advogado do empresário acompanhou a operação e disse que vai tentar reverter a decisão do STF. Nós percebemos nitidamente que há um erro de premissa na decisão. A decisão parte de fatos que não são exatamente fatos adequadamente definidos. Nós vamos agora encaminhar ao ministro um pedido de reconsideração da sua decisão, mostrando à sua excelência que as premissas fáticas da decisão estão equivocadas. Na casa do empresário Fernando Cavalcanti, apontado como suspeito de lavar o dinheiro da quadrilha que agia no INSS, a Polícia Federal encontrou vários artigos de luxo, como esse carro, aquelas motos sofisticadas ali no fundo, com aqueles capacetes, e até a réplica de um carro de Fórmula 1. O carro é uma réplica do modelo usado por Ayrton Senna na McLaren em 1993. Essa Ferrari também fazia parte da coleção. E a PF apreendeu também itens de colecionador, como esse capacete original autografado por Senna e uma luva com uma assinatura do personagem Rocky Balboa. Os carros e as edições especiais de motos, entre elas um modelo Harley-Davidson Police, caracterizado como moto policial americana, foram apreendidos e levados em guinchos pela PF. Os investigadores também encontraram uma coleção de relógios, dinheiro em espécie e uma adega repleta de vinhos.
Essa garrafa, segundo investigadores, custa R$200 mil. A polícia calcula que apreendeu só em vinhos cerca de R$7 milhões. Fernando Cavalcante não foi preso. O empresário, que é ex-sócio de Nelson Williams, acompanhou o trabalho da PF, mas não quis dar entrevista. A PF investiga se esses bens foram comprados com dinheiro desviado do esquema do INSS. Tudo ficará à disposição da Justiça e pode ser usado para ressarcir os cofres públicos. A operação foi feita a pedido da Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito no STF, e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro afirmou que os investigados tiveram acesso prévio a informações sigilosas sobre a operação deflagrada em abril para apurar fraudes contra aposentados do INSS. Na véspera da operação, 3 homens ocultaram veículos de luxo, incluindo uma Ferrari e 2 Mercedes, no estacionamento de um shopping em Brasília. A PF localizou os carros após uma denúncia anônima. Segundo a investigação, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou R$9.300.000 de propina a servidores do INSS. Com isso, conseguiu que o INSS autorizasse descontos em pensões e aposentadorias a título de contribuição associativa da AMBEC, a Associação dos Aposentados Mutualistas de Benefícios Coletivos. De acordo com as investigações, a AMBEC repassava parte do dinheiro para empresas de fachada de Camilo Antunes e de Maurício Camisotti, considerado sócio oculto da AMBEC. O advogado Nelson Williams entrou na mira da investigação por ter recebido valores de envolvidos no esquema e por ter realizado transferências para Camisotti, operações que o COAF suspeita que sejam lavagem de dinheiro. A defesa de Maurício Camisotti afirmou que não há motivo que justifique a prisão. Nelson Williams declarou que tem colaborado integralmente com as autoridades, que é inocente e que a relação com Maurício Camisotti é estritamente legal e profissional. Fernando Cavalcante disse que não tem envolvimento com as fraudes, nem contratos ou relacionamento com o INSS e que todas as operações financeiras dele são lícitas. Os advogados da AMBEC afirmaram que a captação de associados não é feita pela própria entidade, mas por empresas privadas. Então, meus amigos, para vocês entenderem, esses 2 videozinhos que eu botei aqui para vocês aqui, se vocês conseguiram assistir até o final, eu agradeço vocês, né? Porque se eu sei que vocês estão chegando até aqui no final do vídeo, é que vocês realmente estão comprometidos comigo, como o meu tempo também que eu estou me doando para poder fazer essa causa aí, para a gente se ajudar e fazer a coisa andar. Então, vamos focar na assinatura que eu fiz lá da PEC, para a gente ajudar lá o deputado Marco Feliciano, com tudo lá do perdão dos consignados, com essa anistia. Quanto mais força a gente colocar nisso, vai ser melhor, tá? E vamos acreditar em dias melhores. Então é isso. Vamos torcer para que a coisa realmente ande e a gente consiga dar uma notícia favorável para vocês mais à frente. A briga é grande, a luta é grande, mas vamos confiar em Deus que Ele está sempre com a gente aí. Um abraço a todos e até o próximo.